irmãos? Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa segunda. O evangelho dessa segunda está em São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostou-se diante de Jesus para lhes fazer uma súplica. Perguntou-lhes ele: Que quereis? Ela respondeu: Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhes. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes entre vós as governam com autoridade. Não sejam assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho aqui vem nos falar aqui de 2 a 3 tópicos principais. O primeiro tópico aqui principal é que os discípulos, 2 discípulos, chegaram a Jesus pedindo, um para sentar ao lado direito e o outro à esquerda de Jesus. Logo Jesus perguntou: Vocês poderão beber o meu cálice que eu devo beber? Eles responderam que sim. Jesus, porém, respondeu que sim, eles de fato poderiam beber. Mas não era Jesus que era o dono ou que era o líder que poderia dar esse trono, uma à direita e outra à esquerda. Mas sim, quem tinha esse direito era de Deus, o Pai de Jesus Cristo. Era dele que era o direito de dar esse trono. Era para aqueles que já eram escolhidos para ser servos de Deus. Jesus aqui também, ele logo fala aqui, não sejam assim entre vós. Todos aqueles que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós primeiro, se faça vosso escravo. Jesus aqui, irmãos, esse foi o primeiro tópico. Jesus, logo que os discípulos pedem para ele dar o trono, mas não é do agrado dele, mas sim do Pai que está no céu. Ele escolhe aqueles discípulos principais que vão dar o trono para ser servo dele, para levar a palavra. Então, para nós querer sentar nesse trono, nós precisamos que dar o nosso melhor. Para, se for do agrado de Deus, nós fôssemos servos escolhidos de Deus para servi-lo do lado dele, levando a palavra, sendo testemunhas vivas de Deus. Porém, também Jesus aqui, quando os outros discípulos viram que aqueles 2 irmãos pediram, começaram a brigar entre vós. Jesus falou: o mundo é assim, mas não seja também hipócritas, e brigãos entre vós. Jesus nos pede que o mundo, ele guarda mágoa, ele guarda ódio, ele guarda rancor. Mas Jesus pede para nós que somos irmãos e filhos de Deus,
Nós não devemos que agir desse jeito. Nós que vivemos irmãos, nós que somos irmãos e que vivemos dentro da igreja, Jesus nos pede para nós não guardar mágoa, nem ódio, nem rancor dos nossos irmãos dentro da igreja, nem fora da igreja. E nem viver esse conflito de irmãos contra irmãos dentro da igreja, mesmo também fora da igreja. Jesus nos pede para que nós não vivemos nesse conflito, até mesmo dentro da igreja ou fora da igreja, querendo ser o maior entre os outros. Jesus aqui no último tópico, terceiro e último tópico, Jesus dá o exemplo. Aquele que quiser ser maior no reino do céu, tem que ser o menor antes. Aquele que quiser ser servido, deve ser servido primeiro. Aquele que quiser ser servido, deve servir primeiro. Jesus aqui nos fala, aquele que quiser ser maior no reino do céu, tem que ser o menor antes. Aquele que quiser ser um servo de Deus, obediente, você tem que servir a Deus. Você tem que servir ao próximo. Você tem que ajudar ao próximo. É a mesma coisa, aquele que quiser ser servido deve servir antes. Se você quiser que os outros te trate de bom coração, te acolha de bom coração, você também tem que acolher o irmão de bom coração. Você tem que aceitar ele do mesmo nível seu. Você tem que acolher ele no mesmo nível seu. Você não pode colocar ele como uma pessoa abaixo do seu nível, nem ele como acima do seu nível. Mas sim tem que ser pessoas idênticas, com a mesma razão, o mesmo interesse, e o melhor, a mesma união. Portanto, irmãos, acolha essa palavra. Se você quiser ser o verdadeiro devoto e filho de Deus para servir a Ele, seja menor no reino dEle. Seja menor, acolha o seu próximo, acolha os seus inimigos e vamos ajudar o próximo. E vamos parar com esses conflitos dentro da igreja e também fora da igreja, até mesmo conflitos familiares. Vamos aprender a ter união no meio da família e também fora da família. Portanto, é isso que o Evangelho vem nos ensinar. Aquele que quiser ser servo de Deus tem que servir nesse mundo. Tem que servir a esse mundo primeiro, para depois ser servido depois. E se você quiser ser maior, você tem que ser o menor aqui nesse reino do céu. E vamos ter essa união. Vamos acabar com esses conflitos familiares e também dentro da igreja. Vamos acolher o nosso próximo de bom coração como Deus nos acolhe. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa segunda. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.